agradecemos mais uma vez a presença de todos. Diminuiu um pouco o nosso número hoje. E eu acho que é bem como eu profetizei. O pessoal está meio assustado com o livro de Ezequiel, mas é bom que ainda tem aqueles que estão perseverando até o fim. Só tem mais uma noite, então se der para voltar amanhã e animar os outros a chegar também, então vou agradecer muito. Então a nossa leitura hoje será no capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43. E vamos ler a partir do versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazem-lhe saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Versículo 18. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado. Versículo 26. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. 44:4. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. Versículo 9. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos,
bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior ao povo, no átrio exterior despiram as suas vestiduras, com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Versículo 28. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Então, era só isso que eu queria ler hoje. E daí sobra para amanhã os últimos capítulos que falam em termos mais gerais sobre o milênio, e eu acho que isso vai ser um assunto interessante para amanhã, se a gente sobreviver até lá. Então, nós pensamos ontem sobre o templo que será construído lá no Monte Sião, no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Pensamos um pouco na planta, não sei se alguém conseguiu fazer o desenho, imagino que ninguém fez. Não sei. Vamos ver depois da reunião. Mas não é difícil. Não é difícil porque tem todas as medidas e tudo bem explicado nos capítulos. Mas nós pensamos nas
janelas, nas colunas, nas portas, nos vestíbulos e aquelas esculturas de querubins e palmeiras e os querubins com rosto de homem, rosto de leãozinho e tantos detalhes fascinantes, tão interessantes, mas vocês que não estavam aqui perderam tudo. Bom, vamos passar hoje para outro assunto. Quem é que vai servir neste templo? O que vai acontecer no templo? E qual é a maneira, a forma, o padrão de serviço naquela época? Então, já que nós estamos tratando do serviço para a glória de Deus, não é difícil de entender, porque nós encontramos aqui princípios que nós conhecemos bem nos dias de hoje. Encontramos princípios que tinham muito valor lá nos dias do tabernáculo. No início, quando o povo saiu do Egito. E serviço para Deus em qualquer época, seja na época de Moisés, seja no reino milenar, há certos princípios importantíssimos que governam, que regulam o comportamento dos servos. Então, mais uma vez, pensamos que Ezequiel é um livro tão complicado que nem dá para ler, mas nós vamos ver lições bem simples, bem práticas, que nós podemos aplicar para nós nos dias de hoje. Então, no versículo 10 do capítulo 43, Deus mostra para Ezequiel aquele edifício, o templo. E ele diz para ele mostrar para a casa de Israel. Mostrar o que ele tinha visto para a casa de Israel. Para quê? Para quê? Ou você diz, estavam na Babilônia, estavam sem muita esperança de sair e voltar para a terra deles, então seria bom mostrar aquela casa com toda a sua glória e majestade. Daria uma esperança para o futuro, sim, mas não foi o propósito de Deus totalmente fazer assim. Deus disse para Ezequiel, mostra esta casa para a nação, para que fiquem com vergonha. Ué? Mas que isso? Exatamente. Deus queria mostrar para o povo a glória, a majestade, a permanência do templo. E ao fazer isto, o povo podia ver a majestade e a glória de Deus. E vendo a glória de Deus, iam ficar envergonhados. Iam pensar, olha, será possível que nós escolhemos um caminho de desvio deste Deus? Será possível que nós voluntariamente escolhemos um caminho de afastamento de Deus e da sua glória? Que vergonha mesmo. E assim,
Ezequiel mostra a casa para o povo. Então, meus amados irmãos, eu acho que tem um princípio muito importante aqui para nós. Na medida em que nós apreciamos a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, nós reconhecemos a nossa indignidade. A nossa insignificância. A nossa incapacidade. E quem sabe é exatamente isto que nós estamos precisando nos dias de hoje. Deixa eu explicar melhor. Você lembra daquela igreja em Laodiceia? Pergunta para os membros da igreja: está tudo bem? Muito bem. Muito bem. Está faltando alguma coisa? Não, não nos falta nada. Vocês são crentes espirituais? Ah, muito. Muito. Como que é o padrão de espiritualidade, de comunhão com Deus ali com vocês? Ah, é altíssimo. Nós somos crentes exemplares. E não perceberam que era bem diferente a realidade. Por que será? Eles estavam vendo uma coisa bem diferente da realidade. Meus amados irmãos, eu acho que eles tinham perdido uma compreensão da majestade, da glória, da santidade de Deus. Pouco parecido com o pecador, né? O pecador diz: não, mas eu nunca fiz mal para ninguém. E eu sou um cidadão bem respeitado. E que pecado tenho eu? Tá. Então o pecador pensa desta forma até ter uma visão da majestade, da santidade de Deus e muda tudo. Não é assim? Então, meus amados irmãos, eu acho que nós precisamos parar para pensar, apreciar novamente a majestade, a glória, o padrão divino. E compreendendo melhor a altura do padrão divino, eu acho que, de repente, a gente levaria um grande susto. Será que estamos tão longe do padrão? Só uma sugestão. Seria um exercício muito saudável para todos nós. Mas, continua. Aqui, nós lemos no versículo 12 sobre a lei da casa. A lei da casa. Qual é a lei da casa?
sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. A lei da casa será santidade absoluta. Não haverá lugar naquele templo para qualquer sinal de idolatria. Não haverá qualquer cantinho naquele templo para qualquer vestígio de desobediência. O padrão da casa, a lei da casa, este lugar é santíssimo. Meus irmãos, convém nos lembrar que nós servimos ao mesmo Deus nos dias de hoje. Será que é possível para uma pessoa como eu subir numa plataforma para dar ministério e há alguma coisa na minha vida que não combina com a santidade? É possível? É possível. É possível para alguém chegar na ceia do Senhor, participar dos emblemas, e tem alguma coisa na sua vida que não condiz com a santidade? É possível. E acontece sempre. Ué? Por isso nós vemos em 1 Coríntios, para a gente se examinar. Sempre fazemos isto antes de chegar na ceia. Nos examinar à luz das Sagradas Escrituras, à luz da santidade de Deus, para que nós possamos identificar qualquer vestígio, por pequeno que seja, de qualquer coisa que não combine com a santidade. E você diz, não, mas ninguém nota. E ninguém sabe. É um assunto entre eu e Deus. Pois é, só que não podemos dizer que ninguém nota. Não podemos dizer que não prejudica os outros. Vocês notaram o que nós lemos no capítulo 44, versículo 4? Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Nós já tivemos uma experiência dessas? A ceia do Senhor os mesmos hinos, as mesmas orações,
as mesmas pausas prolongadas. E às vezes parece que a glória do Senhor não está nem por perto. Tem sentido isso, meus irmãos? Eu fico contente que em Cachoeirinha tem pessoas que acompanham o ministério e tem cabeças balançando. Infelizmente, neste caso, eu acho que temos que confessar, meus amados irmãos, que certas ocasiões tem uma frieza e nós sentimos a falta da glória do Senhor. E você diz, mas sempre foi assim, fazer o quê? E eu, na minha vida não tem nada. Eu e eles. A culpa dos outros. Se Deus não está no nosso meio, se não estamos sentindo a presença dele, do seu Espírito, da sua glória, então é com eles, não é comigo. Talvez. Mas só estou apelando para o meu coração hoje. Estou apelando para cada irmão e cada irmã. Seria bom se domingo de manhã nós tivéssemos esta experiência. A glória do Senhor encher a casa. E a única reação cai de rosto, prostrado aos pés do Senhor da glória. Não estou pensando literalmente, mas que nós possamos ter mais experiências dessas. Sentir a grandeza da glória do Senhor de tal forma que haja adoração sincera subindo das profundezas dos nossos corações. Nada de formalidade, nada de frieza, mas todos sabendo, Deus está aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. Como muda o ambiente da reunião? Então, Ezequiel ouviu as instruções sobre o altar. Nós lemos ontem do altar, das medidas. Mas agora nós temos, no fim do capítulo 43, os 7 dias da consagração do altar. E não vamos entrar em detalhes, todos os animais e sacrifícios, enfim. Mas 7 dias a consagração do altar. Sacerdotes, levitas,
da família de Zadok, fazendo o quê? Matando animais, bezerros, bodes, e colocando aqueles animais no altar. E você diz para um pouquinho, o que está acontecendo? Voltamos para o livro de Êxodo? Não. Estamos no futuro. Estamos no milênio. Ué, mas o que houve com o sacrifício de Cristo? Se eles vão oferecer novamente sobre o altar, lá em Jerusalém, milhares e milhares de animais, para quê? Será que o sacrifício de Cristo não foi o último? Será que não lemos em Hebreus que aqueles sacrifícios nunca tinham condições de remover o pecado? Então, para que começar de novo no milênio? Então, boa pergunta. Boa pergunta. Mas não precisamos ficar muito confusos, porque tem uma explicação muito simples. Muito simples. Quase tudo em Ezequiel tem uma explicação muito simples. Quase tudo. A não ser os primeiros 35 capítulos, mas quase tudo. Nós notamos ontem que lá no templo nós não lemos do altar de incenso, nós não lemos do candelabro, não lemos daquela mesa dos pães de proposição e aqueles outros móveis aparentemente não farão parte do templo do milênio. O altar sim. O altar sim. Maior do que do tabernáculo. Por quê? A base de tudo, seja na época de Moisés, seja nos dias de hoje, seja nos dias do milênio, a base de tudo e o início, o ponto de partida de qualquer serviço para Deus é o altar, o sacrifício de Cristo. Então, lá no milênio, o altar com os sacrifícios ficarão como memoriais. O povo do Antigo Testamento olhava para frente. Nós olhamos para trás. E o povo do milênio também, da mesma forma, vão olhar para trás. Hoje, nós temos o pão e o cálice. Isso não quer dizer que o sangue de Cristo está sendo derramado cada vez que nós participamos. Estamos simplesmente chamando a nossa memória, nos lembrando. Um memorial. Algo que Cristo pediu para nós fazer em memória dele. E da mesma forma, lá no milênio, os sacrifícios serão oferecidos mais uma vez, não para remover o pecado. O problema do pecado foi tratado lá na cruz quando Cristo morreu. Mas sim, diariamente, sacrifícios oferecidos sobre o altar no templo. E todo mundo se lembrando, todo mundo que chegar por perto, olha, a base desta glória, Deus habitando no meio do seu povo, bênção para a nação,
dias de abundância, de glória, de paz. Como? Tudo baseado na morte de Cristo. 2000 anos atrás. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a guardar nas nossas mentes a preciosidade de Cristo e da sua morte por nós sobre a cruz. Então, nós vamos pular um pouquinho, porque não vai dar tempo para estudar tudo que eu tinha em mente, mas vamos notar uns detalhes muito interessantes. Quem é que vai servir lá no templo? Os levitas. Sim e não. Sim e não. Porque nós lemos nos últimos versículos do capítulo 44 que vai haver uma diferença. Os levitas vão servir, mas só em serviços gerais. Aqueles levitas, os filhos de Zadok, terão o destaque. Eles, e somente eles, terão o privilégio de chegar perto do altar para oferecer a gordura e fazer aquele serviço tão sagrado sobre o altar. Então você diz por que a diferença? Simplesmente por causa da história. Havia certos levitas que não permaneceram fiéis a Deus em tempos de provação. Mas aqueles levitas, os filhos de Zadok, sim, permaneceram fiéis. Então, tem serviço para os dois. Mas o serviço daquele padrão mais alto, mais sagrado, mais perto da presença de Deus, aquele serviço será reservado para os filhos de Zadok. Então, mais uma vez, estamos entrando num assunto que levaria muitas noites para abordar totalmente. Mas vocês se lembram daquela passagem, segundo Samuel, capítulo 15, eu acho que é. Davi estava fugindo de Jerusalém, da mesma cidade. O filho dele tinha se levantado em rebelião contra o pai. E estavam todos saindo, todos aqueles fiéis ao rei Davi. Então, quem é que vai acompanhar o rei na sua rejeição? Tem vários nomes, não muitos, mas vários nomes mencionados naquela passagem, pode ler em casa. Porque não foi nada fácil. Se identificando com Davi naquela época, o povo estava correndo o risco de morrer. Absalão estava tomando conta de tudo. Os corações da maioria estavam voltados para o rebelde. Então, qualquer pessoa querendo se identificar com Davi na sua rejeição, fugindo
da cidade de Jerusalém precisava de coragem, e muita. Quem estava lá naquele dia levando a arca? Quem estava fazendo aquele serviço merecia uma medalha. Não acha? Quem fez? Os filhos de Zadok. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo? Deus sempre recompensa fidelidade. E pecado, desobediência, traz consequências permanentes. Nós lemos daqueles levitas que não foram fiéis. No versículo 15. Então, meus amados irmãos, nós devemos nos lembrar que é possível para um crente pecar de tal forma que ele perde a sua utilidade para Deus. Não perde a salvação. Nunca. Pode ser restaurado, recuperado. Se for caso de ser expulso da comunhão da igreja, pode ser recuperado, pode voltar para a comunhão da igreja. É isso que Deus espera. Mas perde. Talvez não totalmente, mas perde muito da sua utilidade para Deus. Eu não sei, meus irmãos, o que vocês pensam quando alguém fala sobre este assunto, mas eu fico com muito medo ao ouvir e muito mais medo ao falar sobre o assunto. E você diz, bom, não, essas coisas só acontecem para os outros. O que fulano fez e fulano fez, eu estou livre. Não sei. Existe em todos os nossos corações o potencial de cometer o pior pecado possível. Não, eu sou salvo. Estou nas reuniões, estou em comunhão com Deus, estou trabalhando na obra de Deus, estou bem ativo. Sim. São estas pessoas que são os alvos dos ataques do inimigo. Eu estou pensando, como eu pensei agora de tarde, de um senhor que eu conheço bem. Ele não mora aqui no Brasil, não é brasileiro, não precisa adivinhar quem é. Eu 7 anos atrás, eu estava numa conferência em Toronto, no Canadá.
Ele estava na mesma plataforma. Me lembro até hoje o que ele falou. Salmo 63. A glória do Senhor. Me lembro bem. Aquela meia hora que ele prendeu a atenção de quase 1000 pessoas. Nunca vou me esquecer. Ah, você diz um gigante nas Escrituras? Sim. Um homem bem ativo, bem querido, bem quisto. Sim. Você acredita, meu irmão, que aquele irmão nem faz parte mais da comunhão da igreja? Ah, mas como? Como pode? Como pode? Boa pergunta. Por isso, meus amados irmãos, eu fico aqui esta noite tremendo. Bom, não sou igual a ele, não estou pensando nisso, nem parecido, nem por perto. Mas eu fico pensando, de repente, daqui a pouco, tem uma notícia por aí da minha queda. Ou da sua. E nem precisa viajar para outro continente para identificar exemplos, irmãos úteis. Alguém me mostrou estes dias uma foto. Quem sabe seu Roberto podia identificar a data, porque ele estava na foto, talvez 83, 85. Um grupo de talvez 20 irmãos úteis, com muito potencial. E talvez não seja exagero dizer que a metade não está mais por aí. Então, estas estatísticas e fatos me assustam. E eu apelo para cada irmão e cada irmã aqui hoje, principalmente os mais jovens, ter muito cuidado para que não haja qualquer mancha no testemunho que possa prejudicar o seu serviço, a sua utilidade para Deus, hoje ou amanhã. E a grande lição, vamos voltar para onde Ezequiel começou em capítulo 43. Este lugar, este serviço, este ambiente santíssimo. Mas vamos terminar com um lado positivo. Os filhos de Zadok, naquele dia do aperto, precisavam de coragem. Se identificaram como rei na sua rejeição. Riscaram as suas vidas. E estavam lá, não somente com Davi, mas com a arca. Deus se esqueceu daquele detalhe? Meus irmãos, vamos dizer, talvez
4.000 anos. Notaram bem o que eu falei? 4.000 anos depois, Deus ainda se lembra da fidelidade dos filhos de Zadok. Deus olhou aquele dia para aqueles servos fiéis e Deus resolveu. Não foi a única ocasião, obviamente, mas Deus há de dar para aqueles homens, os descendentes deles, um papel importantíssimo por causa da sua fidelidade. Então, meus amados irmãos, você quer ser útil no serviço de Deus? Você tem um cuidado pelo povo de Deus? Deseja fazer de tudo para ajudar na obra? Quer ver progresso nas coisas de Deus, na sua vida, entre os crentes? Você quer ser alguém para a glória de Deus no futuro? É isso que eu quero. O que eu faço para chegar lá? Seja fiel. Só isso. Seja fiel. Nas coisinhas, nos detalhes. Você lembra que ontem nós notamos que Deus é um Deus de pequenos detalhes. Meu amado irmão, minha irmã, preste atenção nos pequenos detalhes da vida cristã, nos pequenos detalhes do seu testemunho. Seja fiel a Deus até a última letra, em tudo, sempre. E você será garantido um instrumento de peso na mão do Senhor. E assim, os filhos de Zadok, nós lemos que eles me oferecerão a gordura e o sangue, o melhor. O melhor. Então, será que tem alguém aqui que quer uma vida útil, cheia de utilidade para a glória do Senhor? Pode levar para casa estas duas palavras: seja fiel. Só isso. Vamos orar. Nosso Deus, o Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pela tua palavra. Confessamos que o padrão é muito alto, mas pedimos, nosso Deus, que pelo poder do teu Espírito, que possamos viver as nossas vidas no padrão mais perto de ti, que sejamos mais úteis no teu serviço,
e que haja honra e glória para o teu nome como resultado do nosso serviço. Pedimos a tua bênção, nos entregamos agora nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agradecemos muito a presença de todos, e como todos sabem, amanhã será a última noite desta pequena série de estudos sobre o livro de Ezequiel. Nós pretendemos falar mais um pouco, talvez mais em geral, sobre o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, é um assunto muito interessante, pode espalhar a palavra, convidar os outros para assistir a esta reunião, se Deus assim permitir. E nós vamos cantar e terminar o número 389. Convém dizer, geralmente a reunião sábado de noite aqui começa às 7h30, mas amanhã vai começar às 8h. Né? Então, às 8, às 9, amanhã, na vontade de Deus. 389. Ó quem me dera sempre perto de Deus está, em comunhão perfeita com meu Senhor está. Vamos cantar o primeiro e o último de 389 em Oh, quem me dera